Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. A carta de Pedro no capítulo 5, glórias a Deus, e o versículo de número 7. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Glória a Deus. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós fizemos no mês passado um culto com esse tema de Mateus 11, 28, e hoje nós estaremos dando continuidade. E eu quero ler também o verso 28, que diz assim, Mateus 11, 28, apenas esse versículo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Até aqui só, podeis assentar. Nós trabalhamos com esses dois textos, com um texto bíblico, e agora com esses dois, nesta semana, para nós falarmos um pouco a respeito deste tema, que no mês de setembro nós falamos sobre ansiedade e suicídio. Embora nós já estamos no mês de outubro, o outubro rosa, que Deus o abençoe as mulheres, e aproveitando já para dizer aqui, pastor, uma palavra de gratidão a Deus pelas mulheres, pela iniciativa que as mulheres têm. Elas romperam um grande tabu, e as mulheres têm se cuidado mais da saúde que os homens. Uma certa vez eu vi um pastor nosso dizendo que as mulheres se cuidam mais que os homens em tudo. Então nós homens temos que se cuidar também, cuidar da saúde. E na ocasião o pastor disse, tem muita mulher viúva porque os homens não estão se cuidando. E isso aí é uma realidade, Então é o mês de outubro, é o mês preventivo para as mulheres, e nós sabemos aí que o mês que vem é o Novembro Azul, Que Deus o abençoe a todos nós. Então a palavra que nós fizemos a leitura aqui, meus irmãos, em 1 Pedro, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, mais uma vez nós vamos falar desse cuidado de Deus, o amor que Deus tem por nós. Eu me lembro na ocasião, no mês passado, que eu falei sobre uma maneira de tratamento à base de Deus. Porque Deus sabe qual é o melhor remédio para nós. Mas só basta que nós levamos até a Ele as nossas preocupações. Por isso, no verso 28 do capítulo 11 de Mateus, Jesus disse, vinde a mim. E quando Jesus faz esse convite para vir a Ele, Jesus deixa um convite em específico para você que está cansado, você que está oprimido, você que está sobrecarregado. E é tão bom quando nós olhamos para essa instrução que a Bíblia nos traz, porque ele diz assim, cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu falei, ele tem cuidado de nós. Ele dá instrução de como cuidar de nós. Ele fala, aprendam comigo. Jesus é o melhor médico, o melhor professor, o melhor instrutor. E ele dá uma dica.
porque sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para as vossas almas. Meus irmãos, encontrar descanso. Talvez olhando para a nossa vida, a correria do dia a dia, aonde nós vamos encontrar descanso? Aonde nós vamos encontrar repouso? Aonde nós vamos encontrar este lugar de descanso? E Jesus falou que vai ser nele. E não é somente um descanso físico, mas também um descanso espiritual. Descanso, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muitas pessoas estão sobrecarregadas, estão cansadas, oprimidas, porque está carregando um fardo que o mundo colocou sobre os seus ombros. Está carregando um fardo que não é dele. Está carregando um fardo, Jesus sabe disso. Por isso ele faz o convite: vinde a mim. Traga esse fardo que está te oprimindo, que está cansando, que está lhe roubando a paz, que está lhe roubando a saúde. E troca comigo. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O jugo, quando nós falamos sobre jugo, eu não me lembro se eu falei da última vez o que é o jugo. E eu acho que eu fiz uma ilustração que o jugo é aquela canga que se coloca sobre o boi, sobre o animal de carga, e vão colocando carga sobre aquele jugo. Põe uma travessa sobre o pescoço e vão colocando carga sobre ele. E depois colocam um animal de carga para levar. Jesus está falando: olha, esse jugo que está sobre os seus ombros é um jugo que o mundo colocou. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aí eu vejo Pedro dizendo a mesma coisa, lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Mais uma vez ele fala: já que você veio, lança sobre ele, confia nele, lança sobre ele a tua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quantas vezes, meus irmãos, acontecem coisas no nosso dia a dia, e parece que nós não vamos conseguir resolver. E passa-se o dia, e um outro dia, e de repente, quando nós vamos lembrar daquilo, já passou. Já resolvemos. Jesus tem cuidado de vós. Aleluia. Mas eu quero falar um pouco sobre essa palavra. Pedro diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Todos nós, meus irmãos, nós temos em nossa vida, nós temos feito programações, nós temos meta a ser cumprida na nossa vida. E às vezes isso daí, não atingindo as nossas metas, nossos objetivos, muitas vezes nós ficamos ansiosos. Isso nos leva a ter a chamada ansiedade, que é o assunto que nós estamos tratando nesses dias. A ansiedade, ela leva a pessoa à depressão. Estão junto ali, é da mesma família. A ansiedade leva à depressão. E a depressão leva a pessoa à perda de vontades.
Aí quando nós falamos sobre perda de vontades, talvez você poderia dizer, mas quais são essas vontades? Todas, ou quase todas. Perde-se a vontade de viver, perde-se a vontade de trabalhar, perde-se a vontade de atingir alguns objetivos na vida, perde-se a vontade de amar, perde-se a vontade de lutar, de combater, de vencer. Então perde a vontade. Eu não vou entrar nessa questão técnica, mas a perda de vontade chama-se abulia, ou hiperbolia. Então a pessoa perde a vontade. Mas quando eu olho para a Bíblia Sagrada, que eu falo que em todo tempo Deus tem cuidado de nós, e na Bíblia Sagrada ele fala que é tão bom e agradável quando nós fazemos a boa vontade de Deus. Se você percebeu que está perdendo a vontade de fazer a sua vontade, as coisas que são bom para você, tente fazer a vontade de Deus. E Deus vai devolver para você a força, o ânimo para fazer as coisas que você não está conseguindo fazer mais. Essa perda de vontade que traz a depressão, ela chama-se também procrastinação, porque nós deixamos, até parece que aquilo que nós estamos deixando de fazer hoje não é tão grave. Essa é uma palavra tão técnica, tão bonita, né? Mas no dia a dia nós ouvimos as pessoas dizer, eles começam a ir empurrando para amanhã. Não é bem isso, né? Empurrando com a barriga. Deixa para amanhã. E amanhã não resolve? Deixa para depois de amanhã. E chega uma hora, esse acúmulo traz para pessoas essas consequências. Que dica que eu poderia dar já no início dessa nossa ministração? A pessoa que percebe que está passando por esta dificuldade, meus irmãos, não tenha vergonha. Fale da sua dificuldade para mais alguém e peça ajuda. Eu falei aqui, às vezes nós achamos que só quem vai poder nos ajudar é o médico. Quem vai poder me ajudar é o psicólogo, é o psiquiátrico, é o psicanalista. Eu vou ter que marcar com ele, fazer uma sessão lá para ele poder me ajudar. Mas às vezes o seu amigo de confiança, a sua esposa, o seu esposo, o seu pastor, o seu irmão em Cristo, pode te ajudar. E não é feio você carregar no seu bolso uma caneta e um papel. Faz a sua lista do que você gostaria que acontecesse hoje. E a cada operação que você executar, um risquinho em cima é uma vitória. E se eu não conseguir, continua sendo vitorioso. O que eu não consegui fazer hoje, vai juntar com as de amanhã, e amanhã nós iremos fazer. Eu queria falar um pouco mais sobre essa performance da depressão. O que é a depressão? É uma performance baixa, de baixa estima. Ela leva a pessoa a achar que ela é incapaz e só vai olhar para esse ponto. Não vou fazer isso porque eu sou incapaz. É impossível para mim. E começa a ver tantas dificuldades que chega uma hora que essa mensagem acaba sendo levada diretamente para o nosso cérebro e ele começa a trabalhar em cima disso. Realmente, você é incapaz. Realmente. Você não conseguiu resolver isso hoje porque você é incapaz. Mas quem que deu essa mensagem? Foi você mesmo que deu. Eu me lembro que eu falei a respeito de traumas,
bloqueios e traumas. E falei sobre uma janela que recebe essas informações. Muitas vezes você ouviu de alguém também dizendo que você não era capaz, você não ia conseguir, você não ia ser vencedor, e você guardou isso para você. E se caso você recebeu uma palavra dessa e guardou para você, lance fora hoje, porque eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Uma certa vez eu ouvi dizer que quando nós liberamos essa palavra, mais que vencedor, o vencedor, quando ele vai, meus irmãos, sempre nós observamos, tem o pódio, tem o primeiro, tem o segundo lugar, o primeiro fica no meio, o segundo e o terceiro, você é mais que o vencedor, porque você está em Cristo Jesus. Então a depressão, um tratamento de depressão, ele leva de 2 a 3 anos, às vezes para identificar e para fazer um tratamento. Não quero entrar também nessa questão, mas quem vai dizer o resultado depois de 2, 3 anos é aquele que passou. 2, 3 anos é o mínimo. E muitas pessoas com 2, 3 anos chegam a um determinado ponto, tomam medicamentos fortíssimos, se tornam dependentes. E mais uma vez eu falo, quer ser dependente? Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Está com problema de saúde, é clínico, tem que tomar medicação, tome, mas busque em Deus. Ele ainda é o nosso médico e nosso melhor remédio. Aleluia. Aí vem tudo isso pelo caminho, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico. E nós temos que aprender a lidar com esses problemas. Você tem que aprender a lidar com os seus problemas. Quando eu falo temos que aprender a lidar com esses problemas, eu digo de uma forma geral, você tem que aprender a lidar com os seus problemas. E quando você lida com os seus, não tem mais espaço para você lidar com o problema dos outros. Porque muitas vezes isso aí acarreta nas pessoas, porque elas querem lidar com os problemas alheios e não cuida dos seus problemas. Estão entendendo? Ela tem que cuidar primeiro dela, para depois poder cuidar de alguém. E nós fazemos ao inverso. Muitas pessoas estão doentes. Eu disse aqui no mês passado, não podemos chamar de doença, mas eu quero falar de uma forma geral. Estão doentes por cuidar de alguém. E não cuida dela. Então, primeiro cuida de você. Identifique em você. Trate você. E depois você vai ajudar a tratar alguém. Tratamento. Quais são os tratamentos? Eu falei aqui. É terapia, psicoterapia, um terapeuta, o psicanalítico. Quando eu falei sobre a síndrome do pânico, quem já ouviu falar sobre essa síndrome do pânico? Das características da síndrome do pânico é o medo de ter medo. Ele tem medo de ter medo. Isso daí é algo também que age no cérebro da pessoa. Eu falei aqui sobre uma parte do nosso cérebro, que é a parte traseira, o reptiliano, aonde que essa parte do nosso cérebro ela é bastante agressiva. Ou você ataca, ou foge.
O medo, muitas vezes, ele faz a pessoa se tornar agressiva ou ela se faz com que ele se torne fugitivo. É onde que entra o pânico. Tem medo de tudo. Eu quero dar um exemplo aqui, sem criticar, para a gente poder falar o que é tratamento clínico, tratamento psiquiátrico, ou tratamento com um psicólogo. E um tratamento terapêutico com alguém que vai ouvir você. A função ouvir, todos eles têm. Eu disse aqui, não podemos receitar ou indicar medicação porque foi bom para um, indicar para outro. O único medicamento que eu ainda continuo indicando é que Jesus Cristo salva, liberta, traz paz e tem um lugar de refúgio e repouso para a nossa alma. Eu trouxe um exemplo aqui de um tratamento psiquiátrico. E esse exemplo eu quero usar como uma dinâmica de um carro barulhento. E você sabe que aquele barulho, ele está te incomodando. E quando você percebe que o barulho está incomodando, qual é o primeiro passo a ser feito? É pegar o carro e ir a uma oficina, chamar com que um técnico venha, um mecânico que entenda, venha verificar para você o barulho. E ele chega e diz para você o que está acontecendo. Fala, este barulho está me incomodando. Ao invés dele ir lá e resolver aonde está o barulho, ele vai dizer para você, olha, vamos fazer o seguinte, durante 30 dias agora você vai usar esse abafador de ruído e continua dirigindo o carro e vamos ver se vai melhorar. Daqui 30 dias você volta aqui. E quando você volta dali 30 dias, ele vai perguntar para você, e aí, como que está? E o barulho? Ah, diminuiu bem. Já estou até me acostumando com ele. Mas continua o barulho lá. Não foi tratado a causa. Foi feito algo para amenizar o barulho, mas o problema está lá. Por isso que eu disse aqui na outra vez, quando isto acontece, nós temos que tratar a causa na raiz do problema. Tem que localizar aonde está o problema e resolver o problema. Se nós não resolvermos o problema, nós vamos ficar colocando a cada 30 dias uma nova almofada no seu abafador de ruído, mas o problema está lá. E aonde que muitas vezes as pessoas continuam tomando medicação e não foi identificado o problema. Por isso que eu falei que todos esses tratamentos passam por um período de tempo e tem que ouvir a pessoa. Quando foi que aconteceu? O que ocorreu? Nós temos que identificar aonde gerou o trauma. Temos que identificar aonde nasceu o problema. E agora começar a tratar, a partir daí, quando for identificado a causa do problema. Uma outra apresentação que eu quero falar sobre consciente e inconsciente. A nossa mente, muitas vezes, ela registra tudo. Ela pega tudo, o tipo de informação que vem para nós no nosso dia a dia. E nós temos um lugar de armazenamento chamada memória. Somos igual a um computador.
E muitas vezes a nossa memória está sobrecarregada com muitas informações que recebemos. E esse acúmulo de informações faz com que o nosso consciente, vocês estão entendendo? Consciente é aquilo que eu faço quando eu estou consciente. Eu estou aqui agora consciente de uma coisa, estamos acordados. Mas na hora em que eu vou dormir, eu estou inconsciente. Mas a minha mente não dorme, o meu cérebro não dorme. Por que ele não dorme? Porque ele é o subconsciente. Ele trabalha em cima, no inconsciente, no nosso subconsciente. Só para vocês entenderem o que é consciente e subconsciente. Seria como eu falar para você, um barco sobre o mar. O barco sobre o mar. Um barco parado, ele sempre será um barco. Mas quando ele entra no mar, ele tem que ter todos os seus recursos para poder navegar. Se o barco ficar parado, esse é o nosso consciente. Mas o mar não para, o tempo todo ele está em movimentos. É o subconsciente. E no momento em que o barco está parado, o mar está agitado. E é por isso que nós vemos muitas pessoas dizer, eu não consigo dormir. Perdo o sono. Ou se tenho sono, tenho pesadelos. Nem sonho, é pesadelos. E sonho com coisas que já vi e coisas que eu nunca vi. O que é isso? É o subconsciente. É o subconsciente, é o mar agitado que não para. Estão me entendendo? Eu estou fazendo uma ilustração para nós entender o que é o nosso cérebro, o que é o nosso consciente e o que é o inconsciente. Quando estamos conscientes, nós entramos em um mar, e se ele estiver agitado, nós vamos remar, nós vamos cuidar, nós vamos fazer de tudo para chegar do outro lado. Mas se estivermos dormindo e o mar agitado, o nosso subconsciente, tudo aquilo que muitas vezes acarreta a nossa mente, está guardado no nosso subconsciente. O nosso inconsciente, ele registra tudo. E ele armazena tudo. O consciente, ele guarda também as nossas emoções. Emoções são sentimento. Sentimentos, quando falamos de sentimento, existe uma diversidade de sentimentos. As emoções nos trazem sentimentos bons e sentimentos ruins. Sentimentos de alegria, sentimentos de tristeza. Alguém aqui já teve um sentimento de estar dormindo e, de repente, parece que acontece alguma coisa e você está chorando? São sentimentos. Nossa, mas por que isto? Então, as emoções nossas ficam armazenadas em um lugarzinho inconsciente. O inconsciente, ele é atemporal. Não há tempo para ele. Eu vou repetir, o inconsciente é atemporal, porque não há tempo. O nosso inconsciente não consegue identificar o que é passado e o que é futuro. O nosso inconsciente, ele não é capaz de identificar como nós identificamos no consciente. Hoje é terça-feira, amanhã é quarta-feira, ontem foi segunda. Ele não consegue identificar, ele é atemporal. Ele não consegue identificar passado ou futuro. É por isso que muitas vezes nós chegamos até lembrar, ou sonhar, ou ter pesadelo de coisas, de lugares que nós nunca vimos, nunca passamos, ou coisas lá da nossa infância, mas estava armazenado em algum lugar ali, e de repente isso veio à tona. É por isso que muitas vezes aparecem os traumas. É por isso que muitas vezes aparece nessa janela chamada de inconsciente, onde fica armazenadas as emoções,
ela aparece por várias vezes, e tanto ela pode representar coisas passadas, como coisas também que podem acontecer. Eu vou acelerar aqui. Pode trazer para nós algo que não aconteceu, e como se tivesse acabado de acontecer. A nossa mente tem esta facilidade de trazer para nós informações de algo que ainda não aconteceu, como se isso já tivesse acabado de acontecer. E quando isso acontece, meus irmãos, nós temos que fazer um trabalho que chama-se mapear toda a sua vida, do seu consciente, aquilo que você lembra. Trabalhar mapeando o seu consciente. Pastor, mas como que vai mapear o consciente? É fácil. E o inconsciente? De repente tem pessoas que sonham a mesma coisa. A mesma coisa. Já viu isso, Sara? A pessoa sonha sempre a mesma coisa, o mesmo lugar, e talvez ela nunca passou naquele lugar. Isso é inconsciente. Tem que ser mapeado, tem que ser identificado, tem que ser estudado. E aonde que gera esses maiores traumas? São problemas emocionais. Problemas emocionais e físico estão ligados à depressão e ao excesso de pressão. Depressão é um excesso de pressão. E que esse excesso de pressão, ele traz doenças físicas, emocional. As pessoas às vezes falam, mas por que a pessoa tem muita dor de cabeça? Por que ela tem muita tensão muscular? Por que ela tem dor lombar? Às vezes é doenças emocionais. A depressão traz isso aí como um dos sintomas. Muitas doenças que às vezes você fica tempo tratando com medicação fortes e é emocional. Pastor Davi, estou falando isso, nós vamos quebrar a farmácia do irmão ali, Mas não, meus irmãos, nós temos que identificar, porque às vezes nem tudo é remédio. Eu nem vou entrar nessa questão do medicamento, que eu já disse, eu não digo para ninguém parar ou tomar, ou deixar de fazer. Mas eu sei que existem pessoas que andam com a sua sacolinha de remédio para tudo. Para tudo. Para que você está tomando isso? É porque doeu o dedão, o ombro, o pescoço, e tem um para cada, E às vezes está tomando e nem identificou a causa. Não, mas ele já está escrito que é para dor flex. Então, vamos tomar. E às vezes, meus irmãos, esse excesso de pressão causa depressão e traz para nós enfermidades físicas. E são problemas emocionais. Eu quero agora falar sobre uma outra parte e fazer uma analogia também. Porque quando nós falamos sobre o papel da procrastinação, muitas vezes existe a autossabotagem. Quando as pessoas procrastinam as coisas, é porque ela não quer mais fazer aquilo lá, porque toda vez que ela vai fazer aquilo, ela lembra do trauma. Então ela acaba sabotando aquela operação, achando que vai resolver o trauma dela, e acaba deixando de resolver essa questão. A analogia que eu quero fazer aqui agora é dentro desse mesmo tema, mas eu quero falar sobre a cidade grande, a cidade moderna, a cidade pequena.
Mas, todavia, o que tem a ver isso com a nossa saúde? Tem muito. Santa Bárbara do Oeste já foi uma cidade pequena. Quantos anos o senhor mora aqui, pastor? Na região? Desde quando nasceu. Então, ele conheceu a cidade pequena. Eu vou falar rápido. Cidade pequena também tem os seus problemas. Mas na hora que ela começa a desenvolver, nós vamos encontrar nas cidades pequenas a necessidade de lombadas, sinalização de pare, redutor de velocidade, na sinalização. E na cidade grande, nós vamos encontrar também lombadas, sinalização, redutor de velocidade, semáforos, sinalizações com radares, multa e o farol vermelho. O vermelho, por que eu grifei um vermelho aqui? Porque nós vamos encontrar o vermelho para o pedestre e o vermelho para o automóvel. Aqui entre nós, quem aqui já ultrapassou um sinal vermelho? Quais são as consequências que levam a ultrapassar um vermelho? Eu falei que existe na cidade grande já o radar. Vem multa. Que bom, né? Só veio a multa. E muitos que não conseguem atravessar o sinal vermelho ainda sofrem um acidente. Eu quero falar aqui rapidinho, em 5 minutos, essa analogia da cidade grande. A nossa vida, ela é como a cidade pequena, que hoje no século XXI se tornou uma cidade grande. A correria do dia a dia das grandes cidades tem feito com que nós não temos mais a paciência de parar 15, 20 segundos para esperar a mudança de um sinal. E já ficamos irritados, já queremos buzinar, já queremos atravessar, e por isso ocorrem os acidentes. A nossa vida é como a cidade grande, eu disse no século XXI. Quantas vezes na correria do dia a dia, nós já percebemos a nossa saúde dando para nós o sinal de alerta, e pedindo para que nós desacelerássemos, tirar um pouco mais o pé do acelerador, diminuir a velocidade, porque cidade grande não pode acelerar, tem que desacelerar. E aí entra um monte de outras questões. Quando você acelera, quando você não obedece a sinalização de pare, quando você passa o sinal vermelho, ocorrem grandes acidentes. Quais são esses sinais vermelhos? Eu disse aqui agora há pouco, deixamos de procurar ajudas. Ah, não, é apenas uma dorzinha no lado direito, mas o coração está do lado esquerdo. Né? É apenas uma dormencinha no braço, está meio dormente, não é nada não. E continua correndo, né? No dia a dia, não desacelera, não procura, agora eu vou ajudar o nosso irmão, não procura um atendimento, né? Nem que seja lá na farmácia, para que ele falar para você, passa no posto de saúde, procure o médico, faz um periódico lá, faz um exame, uma bateria de exame, para você ver como que está a sua saúde. E nós andamos dessa maneira, passando os sinais vermelhos. A nossa saúde está dando sinal vermelho faz tempo. Vocês já perceberam o sinalzinho vermelho? O sinal de pare, né? Faz tempo, né? Excesso, eu vou falar algo aqui, excesso de peso, sobrepeso. Né? Não, mas eu sou alto, pode, né? Estou com 108 quilos. Mas pode. Não pode, meus irmãos. Cansaço. Dor, sobrecarga nas articulações. É sobrepeso. E isto. Pressão.
arterial, sobrepeso. O sinalzinho vermelho já deu faz tempo. E nós não diminuímos a velocidade. Estamos esperando o quê? Bater no sinal vermelho? Estamos esperando o quê? Atravessar a faixa do pedestre? Meus irmãos, eu estou falando isso aqui porque eu me enquadro nisto. E a maioria dos acidentes que acontecem, só para a gente encerrar, eles acontecem na desobediência de alguém. Não vou falar mais sobre esse assunto. Apenas obedeça os sinais. O semáforo, a lombada, o sinal de pare está com você. Está com você, pastor. Está com o meu pastor, está comigo. É eu que vou obedecer agora. A hora que ele mandar eu parar, eu vou para o acostamento, vou parar antes da faixa e vou esperar os 30 segundos, esperar dar sinal verde para mim continuar. Amém, meus irmãos? Fica com essa palavra. Eu quero só ler um versículo aqui para dizer que o tratamento da base de Deus, ele continua. Isaías 40, verso 28. Não sabes, não ouvistes o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação no seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo continue falando a cada um de nós em nome de Jesus. Muito obrigado.